Aprendendo a Orar. Tudo bem com você? Eu sou o pastor Edivaldo Brito e tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra revelada, uma profecia bíblica. Você não precisa ficar correndo atrás de profecia, de bênçãos, porque as bênçãos vão te alcançar. É um conselho de Deus para você. Vocês oram, eu vou estar comentando aqui algo que eu estudei e estarei compartilhando com você. Vocês oram assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém? Mateus 6, no capítulo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Então nós entendemos aqui que Jesus estava pregando o sermão da montanha e falando sobre a oração. E antes de ensinar aos discípulos como orar, o mestre fala de como não orar, fazendo referências aos hipócritas e aos pagãos. Nós entendemos aqui que não como os hipócritas, a oração deve trazer comunhão com Deus e deve levar à manifestação de sua glória. Os hipócritas buscam a sua própria glória, orando nos lugares públicos com o fim de serem vistos pelos homens. Tal fala não pode ser considerado uma oração, não como os gentios. Jesus também ensina que não devemos usar de vãs repetições, que no grego tem o sentido, que nós entendemos que é muito simples a questão de nós estarmos falando aquilo que está dentro do nosso coração a Deus. Então, para não virar apenas uma reza, orar é você falar com Deus. Então veja bem, essa oração não tem nenhum significado. As muitas repetições não produzem absolutamente nada. O nome, oração do Pai Nosso, não dá uma noção correta do seu significado. Ela não é uma oração do Senhor, mas uma oração que nos ensina a orar. Ele não deseja que repetíssemos essas palavras. Estava sim nos ensinando como orar. Então Jesus, ele deseja que oremos ao Pai Nosso que estás no céu. Mas um Pai Nosso, novo, um modo novo de os homens se dirigirem a Deus. Então antes chamavam-no de Deus Todo-Poderoso, Altíssimo Deus, o Deus Eterno, o Deus Jeová. Então ninguém usava chamá-lo de Pai. Então aqui Deus é chamado de Pai. Isso indica que essa oração é oferecida por aqueles que são salvos e têm a vida eterna. Então somente os que são gerados de Deus são seus filhos. Então glória a Deus por isso. Então o Pai Nosso, nós entendemos que é apenas um modelo. Nós temos que ter o nosso próprio Pai Nosso, o nosso modelo de oração, não é? Nós vamos orar em um dia de uma forma, outro dia de outra, porque a oração é conversar com Deus, é falar com Deus, é dialogar com Deus. Isso é a verdadeira oração, é isso que Deus quer de mim e de você. Então, nós entendemos que essa oração pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte relaciona-se aos propósitos de Deus e expressa a inclinação do nosso coração em relação a eles. São 3 propósitos. Primeiro, santificado seja o teu nome. É o primeiro propósito. Deus deseja que o nome dele seja honrado, revelado e adorado. O segundo, venha teu reino. Deus deseja que o reino dele seja estabelecido na terra. O reino de Deus se estabelece onde Satanás perde espaço e suas obras são destruídas. É responsabilidade da igreja trazer o reino de Deus a este mundo. Então esse foi o segundo propósito. O terceiro, seja feita a tua vontade. Então Deus deseja que a sua vontade seja feita na terra, uma vez que isso não acontece no nosso planeta. Então a igreja, como cooperadora de Deus, deve orar para
que a vontade dele seja feita, não é? Então aqui nós entendemos esses propósitos. Então, essa primeira parte, nós falamos de 3 propósitos. Na segunda parte, nós vamos falar aqui de 3 pedidos. Então, relaciona-se aos nossos interesses, pedidos de proteção que levamos à presença de Deus. São 3 os nossos pedidos. Primeiro, dá-nos hoje o pão de cada dia. Refere-se à nossa necessidade física. Essa é a oração de um cristão por si mesmo, pedindo provisão ao Senhor. O segundo, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então refere-se ao nosso relacionamento, não é, com os irmãos. Pedimos por uma consciência sem culpa. Liberamos perdão aos irmãos. O terceiro pedido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então refere-se à nossa relação com Satanás. Não nos deixe cair em tentação. É o lado negativo. E livra-nos do mal. O positivo, identificamos outra necessidade, a de termos paz por amor, da qual pedimos a Deus que nos livre das mãos de Satanás. Então, a terceira parte, e vamos terminar, diz assim: relaciona-se à manifestação dos nossos louvores a Deus. São 3 os nossos louvores. Primeiro, pois teu é o reino. O reino pertence ao Pai e não a Satanás. Não devemos cair nas mãos de Satanás. Segundo, pois teu é o poder. O poder é o Pai e não Satanás. O Pai governa. Satanás não tem poder sobre nós. Terceiro, pois tua é a glória de Deus e não de Satanás. Toda glória ao Senhor. Que princípios maravilhosos! Esse é o resumo do ensino de Jesus sobre a chamada oração do Pai Nosso. Então vamos aprender a orar desse modo? Vamos praticar a intercessão? Então agora nós sabemos que nós temos o nosso próprio Pai Nosso. Não é ficar repetindo. Aquele foi um modelo que Ele nos ensinou. Tá certo? Que Deus continue te abençoando. Se você não é inscrito, se inscreva, né? Se você quiser oração, deixa aí no comentário o seu nome, o nome da sua família, da sua empresa, e nós estaremos orando, levando até o monte, levando ao monte da oração, às vigílias das madrugadas. E também vou deixar na descrição desse vídeo meus contatos e alguns links para estudos, se você quiser adquirir alguns cursos. Tá certo? Um grande abraço do pastor Edivaldo de Brito. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso que você ouviu. Deus te ama. Até o próximo vídeo.